Olá, gente, tudo bem? Vamos dar início então a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do plano de emergência. Nós vamos falar do plano de emergência baseado na IN 31 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Então, se você tem alguma dúvida sobre o sistema preventivo de incêndio, sobre o plano de emergência e todos esses itens, você pode ir lá no site do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e vai procurar instrução normativas. Lá nós temos todas as instruções normativas de Santa Catarina, onde vai estar lá a questão de todo o sistema preventivo de incêndio, todos os parâmetros, cálculos e assim por diante, tá certo? Então, nós vamos falar sobre plano de emergência IN 31. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma colocação que vocês conheçam, alguma coisa diferente do plano de emergência, a gente pode discutir aqui embaixo no grupo, porque existe também as NBRs, as normas regulamentadoras brasileiras, que também falam sobre plano de emergência, mas a nossa aula hoje vai ser baseada na questão da IN 31 do Bombeiro Militar de Santa Catarina. Beleza, gente? Então vamos lá, vou ajeitar a tela aqui para que a gente possa conversar. Aqui ficou escurinho, beleza. Agora nós temos aí a tela do PDF da norma. Deixa eu dar uma ajeitada aqui para que a gente consiga trabalhar um pouquinho melhor, que a gente consiga aí conversar sobre ela. Então, ela pertence aí à questão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, como vocês estão vendo na tela, na Diretoria de Atividades Técnicas. Então nós temos aí a área técnica do Corpo de Bombeiro Militar, onde que ele permanece o ano todo fazendo estudos, fazendo levantamentos, atualizações e modernização, atualização das normas aí, né? Então a gente vai estar falando sobre norma de segurança contra incêndio no estado de Santa Catarina, especificamente sobre a instrução normativa de número 31 da Diretoria Técnica do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, plano de emergência. Então eu vou passar alguns pontos mais rápidos, outros pontos a gente vai ser um pouco mais detalhista no que a gente vai falar. Então eu sempre falo para vocês que o ideal é que a gente possa elaborar o plano, que a gente possa fazer o estudo do plano, atualização do plano, utilizando muito dessa questão normativa, dessa questão aí do passo a passo que a norma te diz, né? É bom melhorar, ótimo, mas não vamos inventar coisa baseada no achismo. Sempre vamos trabalhar no máximo possível naquilo que a norma fala, beleza? Então nós temos aí o sumário, dispositivos iniciais, do objetivo, da referência e da terminologia, os requisitos específicos, da exigência, do plano de emergência, os procedimentos básicos de segurança, que é aí que vai entrar o nosso trabalho, dos procedimentos dos exercícios simulados, da planta de emergência e do programa de manutenção do sistema preventivo. Então, a nossa videoaula hoje ela vai estar dentro de uma explicação um pouquinho mais detalhada no capítulo 2, que são os requisitos específicos, tá? Então é aí que a gente vai trabalhar. Mas depois nós temos dispositivos gerais, que são as terminologias, plantas, o fluxograma do procedimento da emergência, tá? Então aqui nós temos aí a questão da fala do comando, dos dispositivos iniciais, do objetivo, né? Que tem como objetivo estabelecer os critérios mínimos para exigência para elaboração e implantação de um plano de emergência dos imóveis fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, né? Então os requisitos mínimos, a gente tem que partir daí para frente, daí para melhor, né? Então da referência, a referência utilizada para elaboração é a IN, e aí é o que eu falo para vocês, ela também tem base na NBR 15219, que é o plano de emergência da norma brasileira de regulamentação. Então quando tu estiver elaborando o plano de emergência, quando está inspecionando ou atualizando, é interessante que tu tenha à mão todas as normas possíveis que vão falar sobre isso. Então tu vai ter que ter a norma, as INs do bombeiro, você vai ter as NBRs para poder fazer aí um mix e ter um plano de emergência mais próximo da realidade possível, beleza? Então dos requisitos específicos, que é onde a gente vai trabalhar, que é no capítulo 2, da seção das exigências. Então o plano de emergência está exigido conforme o tipo de ocupação e de acordo com a instrução normativa 01 da Diretoria Técnica do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Então, para tu saber se a tua edificação se enquadra ou não para
ter o plano de emergência, você vai na instrução normativa do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, número 01, e lá vai estar todas essas informações. Mas eu vou falar para vocês que vocês não podem também só se basear na exigência do Bombeiro Militar de Santa Catarina, pois vai ter algumas empresas que elas, mediante a pólice do seguro, vai exigir o plano de emergência. Então isso quer dizer o quê? Que às vezes a empresa não se enquadra na planilha do Bombeiro Militar de Santa Catarina, mas o seguro te exige o plano. Então se ela te exige o plano, tu vai ter que executar o plano. Ou, caso ela não exija, mas existem muitos seguros que eles te dão desconto na pólice caso você faça um plano de emergência bem feito, bem elaborado, e execute ele, diminuindo assim as chances de acidentes e de sinistro, porque o seguro foi feito para não ser pago, certo? Então, se ele não foi feito para ser pago, ele vai te dar benefícios quando você vai melhorar o teu sistema, com plano de emergência, com sistema preventivo de incêndio, com treinamento dos seus colaboradores, como CIPA, primeiros socorros, combate a incêndio, brigada de emergência, boas práticas de segurança e assim por diante. Tá certo, gente? Na seção 2 do plano de emergência propriamente dito, então o plano de emergência contra incêndio deverá conter, no mínimo, nós vamos ter esses 4 passos que a gente precisa executar para que esse plano seja funcional, para que a gente possa colocar esse plano para funcionar, que a gente possa implantar esse plano de emergência de maneira satisfatória, para realmente ele ter um peso aí na questão num dia de emergência, a gente poder estar colocando esse plano de emergência em prática para salvar o maior número de pessoas e para salvar o maior metro quadrado do patrimônio existente. Então, procedimentos básicos de segurança contra incêndio, dos exercícios simulados, das plantas de emergência e do programa de manutenção do sistema preventivo de incêndio. Então, o nosso plano de emergência ele vai estar baseado nesses 4 pilares, que seria o procedimento básico de segurança contra incêndio, seria o exercício simulado, seria as plantas de emergência e os procedimentos de manutenção do sistema preventivo de incêndio. Então vamos lá passo a passo, vamos falar um pouquinho sobre cada um, subseção 01, os procedimentos básicos de segurança. Então os procedimentos básicos de segurança contra incêndio são: alerta. Identificada uma situação de emergência, qualquer pessoa que identificar tal situação deverá alertar através de sistema de alarme ou de outro meio identificado e conhecido de alerta disponível no local e dos demais ocupantes da edificação. Isso quer dizer que o quê? Que a nossa edificação ela precisaria ter o sistema de alarme de incêndio, aonde caso tenha uma emergência, então todas as pessoas da planta, seja elas componentes da brigada de incêndio, seja funcionários, sejam pessoas terceirizadas ou até mesmo visitantes, todos eles precisam saber o que? Saber o toque do alarme de incêndio, saber onde é que estão os alarmes de incêndio, quais são os procedimentos de segurança que nós temos nessa empresa, porque qualquer um dessas pessoas, seja funcionários terceirizados ou visitantes, que se deparem com uma situação de emergência, eles têm como obrigação, eles têm aí como pré-requisito que faça o acionamento do alarme de incêndio. Caso não tenha um alarme de incêndio, é necessário que se faça a implantação de algum tipo de sistema aonde consigamos avisar o maior número de pessoas através de um sinal de alerta, para que essas pessoas saibam que existe uma situação de emergência nessa edificação e que essas pessoas precisam evacuar esse local, que essas pessoas precisam ir ao ponto de encontro e assim por diante. Então, é de suma importância dentro dos procedimentos básicos de segurança, um ponto antes da opção 01 é que vocês criem um sistema que dentro da empresa de vocês possam estar orientando essas pessoas, fazendo um briefing de segurança, um panfleto ou qualquer coisa parecida, que as pessoas que adentrarem dentro dessa empresa saibam quais são os procedimentos básicos de segurança dessa edificação, um panfleto orientativo, uma integração e assim por diante, mas que todos possam saber, que todos tenham que saber qual é a questão dos procedimentos básicos de emergência e o passo a passo. Depois nós temos aí a questão do número 2, análise da situação. A situação de alerta deverá ser avaliada e verificada a existência de uma emergência. Deverão ser desencadeados os procedimentos necessários para o atendimento à emergência. Isso quer dizer o quê?
após o acionamento do alarme de incêndio, o acionamento desse sistema de alerta que você criou dentro da sua empresa, você precisa criar um protocolo que alguém capacitado, alguém com experiência possa verificar se realmente essa emergência existe e qual é a proporção dessa emergência, quais são os meios que a gente vai precisar utilizar para que esse sinistro seja suprimido. Então, aí entra o papel do técnico de segurança do trabalho, aí entra o papel do bombeiro profissional civil, aí entra o papel do brigadista particular, aonde ele vai fazer essa análise e aí ele vai determinar algumas ações, acionamentos de equipes de emergência, acionamento de equipes adicionais, e nisso tudo tem que estar descrito no plano. Telefone, por exemplo, da Celesc de Santa Catarina, das empresas como Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, quartéis de Corpo de Bombeiros das regiões, da região onde você está alocado, as cidades vizinhas e assim por diante. Então, quando ele se depara com uma situação de emergência, ele fez a avaliação dessa emergência, é um princípio de incêndio a qual ele, com extintor ou com rede de hidrante, ele pode resolver esse problema, ou ele pode acionar a brigada de incêndio para poder manter essa emergência estabilizada até que chega o bombeiro militar, por exemplo, para que a gente não deixe essa emergência crescer, aumentar ou perder a questão do procedimento, né? Perder o controle da situação. Então, mediante essa avaliação, esse profissional que fez essa avaliação, ele vai poder fazer a tomada de decisão. Qual é a tomada? Se ele vai combater o incêndio, se ele vai acionar a brigada de incêndio, se ele vai acionar recursos adicionais, se ele vai chamar o corpo de bombeiros e assim por diante. Beleza? Então depois nós temos aí no nível 3, apoio externo, acionamento do corpo de bombeiros militar de imediato através do telefone 193, devendo informar no mínimo, nome do comunicante e telefone utilizado, qual é a emergência, olha só que interessante, gente, qual é a característica da emergência, porque o bombeiro militar, o bombeiro militar, o voluntário, ele tem uma infinidade de recursos, ele tem algumas viaturas que ele vai poder fazer utilização, então ele precisa saber quais são as características dessa ocorrência para que ele possa mandar o recurso adequado, endereço do completo, pontos de referência para mim poder chegar nesse local. Se há vítimas no local, sua quantidade, o tipo de ferimentos e a gravidade é de suma importância, porque a gente pode fazer o acionamento de equipes de cidades vizinhas, como eu falei anteriormente. Então eu tenho lá uma quantidade X de vítimas, eu tenho uma quantidade Y de ambulâncias na cidade, então eu preciso acionar recurso adicional. Vamos usar o exemplo, né? Eu sou da cidade de Camboriú, então vou usar o exemplo como Camboriú. Nós temos, se não me falha a memória, uma ambulância no bombeiro e uma no SAMU. Então nós temos duas ambulâncias. Se nós temos uma situação de emergência com mais vítimas, nós vamos ter que acionar bombeiro de Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema e assim por diante, para que tenha o maior número de ambulâncias para que a gente possa fazer a remoção dos feridos. Depois nós temos no quarto passo os primeiros socorros. Então aí chega a função do bombeiro profissional civil, do brigadista particular, técnico de segurança do trabalho e a própria brigada de incêndio, na qual você, como bombeiro civil, técnico ou brigadista particular, está coordenando. Então, prestar os primeiros socorros, prestar aí o primeiro combate a incêndio, caso for um sinistro com incêndio e assim por diante. Então, os primeiros socorros, prestar primeiros socorros às vítimas, mantendo ou estabilizando suas funções vitais até a chegada do socorro especializado. Beleza? Então eu vou acrescentar aqui também a questão de um combate ao princípio de incêndio também, caso for necessário. Depois nós temos o passo 5, aonde que é eliminar os riscos. Enquanto o recurso de emergência está chegando, ou até mesmo quando o recurso de emergência estiver no local, ninguém melhor do que um funcionário da planta, o bombeiro profissional civil, brigadista particular ou técnico de segurança, para poder orientar as equipes terceirizadas, as equipes de emergências públicas, aonde estão os principais pontos de risco, e assim eliminando os riscos, realizando o corte de fonte de energia,
Lembrando que não adianta eu fazer o corte da energia se eu tiver gerador no local com sistema de rampa. O que seria um sistema de rampa? Um sistema que quando eu desligo a energia elétrica, automaticamente ele já liga o gerador, energizando assim todo o sistema novamente. Então, nesse procedimento, eu preciso fazer a eliminação do risco, que é cortando a energia, e na sequência fazendo o desligamento também do gerador de energia. Tá certo, gente? Fechamento de válvula de gás natural ou GLP, acetileno ou qualquer produtos perigosos. Então isso quer dizer o quê? Que eu preciso fazer o fechamento da fonte de alimentação de qualquer risco de explosão ou incêndio. Então, se eu estou trabalhando numa fábrica, eu sei que, como eu faço as inspeções, eu tenho aí válvulas seccionadoras ou válvulas que a gente consegue aí eliminar aí a questão da alimentação de equipamentos, dutos e assim por diante. Então eu preciso fazer o fechamento, desligamento de tudo isso, afastar empilhadeiras com GLP, botijão e assim por diante das áreas atingidas ou em geral, quando possível e necessário. Lembrando que isso tudo está mediante a uma avaliação. Eu não vou fazer serviços no qual eu vou me ocupar, no qual eu vou utilizar uma parte da minha equipe ou da equipe de emergência desnecessariamente. Então, sempre mediante a uma avaliação se eu vou precisar fazer esse passo ou não. Depois nós temos o passo aí 6, aonde que é o abandono do local propriamente dito. O abandono do local ele é pré-definido. Lembra que eu falei para vocês sobre rotas de fuga? Que elas têm que estar permeáveis, que elas têm que estar livres? Então, o que acontece? Essas rotas de fuga que a gente vai utilizar agora no plano de emergência, aonde eu preciso que essas rotas estejam livres, bem sinalizadas, porque eu preciso conduzir todas as pessoas que estão nessa planta até o ponto de encontro, aonde eu vou fazer a contagem das pessoas, aonde eu vou ver se tem pessoas faltando, para que eu possa fazer a busca dessa pessoa no setor onde ela trabalha e assim por diante. Então, eu preciso fazer o abandono desse local, eu preciso que as rotas de fuga estejam todas elas permeáveis, livres, e aí na sequência eu preciso que essas pessoas estejam todas no ponto de encontro para me poder fazer a contagem, fazer a determinação do que eu vou fazer ou não. Então, o abandono de área. Proceder ao abandono de área parcial ou total, lembrando que tudo é mediante a avaliação. Por isso que a gente fala em o abandono parcial ou total, para que a gente não possa causar pânico nas pessoas ou causar pânico nos setores que não foram atingidos. Então é de suma importância a questão sempre da avaliação. Então, o abandono de área parcial ou total, quando necessário, conforme a definição pré-estabelecida no plano de segurança, conduzindo a população fixa e flutuante. Fixa são os funcionários, flutuantes são os visitantes, terceiros e assim por diante, até o ponto de encontro, ali permanecendo até a definição final desse sinistro. Depois nós temos ali o item 7, isolamento de área. Isolar fisicamente as áreas sinistradas de modo a garantir os trabalhos de emergência e evitar que as pessoas não autorizadas adentrem o local. Então isso quer dizer o quê? Obviamente eu preciso isolar essa área porque é uma área de risco, é uma área que pode ter acidentes subsequentes à emergência principal, evitar que as pessoas vão até ali, os curiosos e assim por diante, mas também tem uma questão muito importante aí que eu já mostrei para vocês, já falei para vocês, já enviei para vocês no arquivo NBR 14023. Depois da emergência passar, depois do isolamento físico da área sinistrada, para garantir os trabalhos de emergência, mas isso também vai te ajudar depois a preservar o local para que não seja alterado as características da emergência, para que tanto o bombeiro militar quanto você possam fazer um relatório pós-emergência. Beleza? No item 8, confinamento e combate a incêndio, proceder o combate em fase inicial em seu confinamento de modo a evitar sua propagação até a chegada do bombeiro. É aquilo que eu falei lá nos primeiros socorros lá em cima, né? Então, se tu tens uma equipe, uma parte ela vai fazer os primeiros socorros e uma outra parte ela vai fazer o quê? O combate ao princípio de incêndio, né? A sequência lógica dos procedimentos será conforme o fluxograma que tem lá no anexo C, que é importantíssimo que a gente possa aí
olhar ele, discutir, conversar. Para a eliminação dos riscos é necessário definir o tipo de risco, definir os equipamentos necessários à proteção, definir o responsável para realizá-los em caso de sinistro. Então nós vamos, mais que ninguém, o técnico de segurança, bombeiro civil, brigadista particular, são as pessoas que têm que ter o conhecimento da planta na palma da mão. Cada cantinho, cada válvula, cada disjuntor, cada porta, cada rota de fuga, tudo tem que estar muito bem definido, inclusive na cabeça desses profissionais, não só nos documentos, para que a gente possa, numa situação de emergência, utilizar de todo esse conhecimento da planta. O plano de emergência deverá contemplar ações de abandono para portadores de necessidades especiais ou mobilidade reduzida, bem como as pessoas que necessitam de auxílio, idoso, gestante e criança. Então a gente tem que saber o que a gente tem na planta, e nós temos que já deixar definido os meios de abandono de pessoas com mobilidade reduzida, conforme um hospital, conforme pessoas com deficiência física que trabalham na nossa empresa. Então a gente já tem que estar adaptando todo o meu sistema preventivo, meu sistema de abandono, de evacuação, de pessoas responsáveis por esse abandono, para proceder aí, como proceder com essas pessoas com mobilidade reduzida. Então o que acontece? Então já tem que estar no plano de emergência como que eu vou proceder para fazer o abandono de pessoas acamadas, pessoas em cadeiras de roda, idosos com mobilidade reduzida e assim por diante. Então é de suma importância que a gente conheça todo o público que está dentro desta planta, para que eu possa definir esse plano de emergência. Só para me pegar um gancho aqui agora, que é algo interessante, é que o plano de emergência não é um documento que ele vai ficar guardado numa gaveta. Ele é um documento que a gente precisa rabiscar, riscar ele, ler, alterar mês a mês, porque tudo pode mudar. Uma reforma pode mudar a presença de uma pessoa com mobilidade reduzida que não tinha, um procedimento de segurança, um equipamento novo. Então o plano de emergência é um documento que ele tem que ser atualizado mês a mês, um documento que ele é vivo dentro da empresa. Tá? O isolamento das áreas compreende a verificação das áreas por responsável, verificando e certificando que todos evacuam o local. Essa é uma das funções das pessoas que fazem o abandono do local, da brigada de incêndio e assim por diante, que quando se faz o abandono, a evacuação, que eu possa fazer as vistorias e ter a certeza e a garantia de que esses locais foram 100% abandonados, verificando dentro de armários, banheiros, embaixo de cama e assim por diante, tá certo? Depois da gente poder determinar todos esses pontos que falam da emergência propriamente dito, né, que a gente já tem aí um rabisco do plano, a gente já tem aí um pontapé dele, a gente já tem aí um norte para que a gente possa saber como fazer o abandono. Obviamente, na sequência vem os exercícios simulados, que é pra gente. Para que serve os exercícios simulados, gente? É para que quando a gente faça o exercício simulado, a gente consiga identificar erros, identificar acertos, para poder melhorar, para poder a gente firmar mais uma técnica, ou a gente eliminar essa técnica e aplicar outra. Então os exercícios simulados é realmente para a gente fazer uma avaliação detalhada de todo o procedimento feito no item acima, que é a questão, vamos lá, só que eu esqueci o nome do item, dos procedimentos de segurança, básico de segurança. Então eu fiz todos esses procedimentos e agora eu vou testar ele no simulado. Então, exercícios simulados de abandono de área no imóvel, com a participação de toda a população fixa, deve ser realizado no mínimo 2 vezes por ano, semestral. Então, um abandono aí com toda a população. Quando é toda, é 100%. Após o término de cada simulado, deve ser realizada uma reunião com registro em ata para avaliação e a correção das falhas corrigidas e descrevendo, no mínimo, data e hora do evento, número de pessoas que participaram do simulado, isso tudo está no teu relatório, tempo gasto para o abandono total da edificação. E aí eu falo que é importantíssimo vocês às vezes colocar uma câmera ou celular para gravar ele em tempo integral, que tu consegue voltar esse vídeo, voltar essas imagens, essa filmagem, para poder consertar alguma questão, para poder fazer a mensuração
do tempo de o abandono da primeira até a última pessoa e assim por diante. Eu, por exemplo, fiz algumas vezes dessa forma. Coloquei uma câmera para filmar, para mim poder fazer uma análise mais detalhada. A atuação dos responsáveis envolvidos. Então você vai ter que ter pessoas para tu poder colocar funções para ela, para que ela possa ajudar no abandono. Durante o abandono, quem vai ser as pessoas que vão fazer o comunicado, quem vai fazer a vistoria dos locais abandonados, quem vai fazer a contagem no ponto de encontro, quem é que vai ajudar as equipes de emergência para poder fazer a busca dos disjuntores, busca das válvulas e assim por diante. Então tu vai ter que determinar funções de pessoas para que essas pessoas possam auxiliar nesse dia. Registro do comportamento da população, porque é importante fazer uma avaliação prévia do comportamento dessas pessoas e aí já identificar as pessoas que realmente têm problemas psicossociais, para que essas pessoas sejam acompanhadas, para que essas pessoas sejam mais assistidas no dia da emergência, para que não dê problema algum. Falhas em equipamentos, como o sistema de hidrante, alarme de incêndio, porta-corta-fogos, rota de fuga. Então, para poder fazer uma manutenção prévia. Falhas operacionais, né, que a gente pode pensar no formato, mas no dia da evacuação a coisa tudo muda. Então, a gente precisa verificar as falhas operacionais. E outros problemas de sugestão e levantamentos durante o simulado, que a gente vai fazer perguntas para as pessoas nessa reunião, para saber se essas pessoas elas têm alguma opinião, alguma colocação, e a gente tem que ouvi-las. Os exercícios simulados deverão ser realizados uma vez com a comunicação prévia por toda a população e uma segunda vez no ato sem a comunicação prévia. Então, a primeira vez a gente vai comunicar toda a população dessa planta e na segunda vez vai ser sem comunicado, para a gente ver quais são as falhas e os acertos entre um simulado e outro. Todos os simulados são de suma importância para que a equipe de emergência não seja deslocada de forma desnecessária pelo acionamento de um vizinho, por exemplo. Precisam ser comunicados no mínimo 24 horas com antecedência ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Os exercícios simulados poderão ter a participação do Corpo de Bombeiro mediante solicitação prévia e avaliação da autoridade. Então o que acontece? Às vezes, em alguma situação, o bombeiro pode até participar, mas como o efetivo deles não é tão grande, né, às vezes fica difícil, mas vale a pena a gente sempre solicitar a presença deles para que eles possam estar nos ajudando com tudo isso. Depois nós temos a subseção 03, que seria a planta de emergência. Aí que vai entrar o conhecimento que vocês precisam ter do projeto preventivo de incêndio, que nós vamos usar vários itens dele para nós podermos criar as plantas de emergência do Estou Aqui do plano de emergência. Então a planta de emergência visa facilitar o reconhecimento do local por parte da população, da edificação e das equipes de resgate, dividindo-se em 2 pontos, internas e externas, conforme exemplo no anexo B. A planta interna é aquela localizada no interior de uma unidade autônoma, por exemplo, quartos de hotéis e similares, banheiros coletivos e ambientes de reunião de públicos, salas comerciais, entre outros, a qual indica claramente o caminho a ser percorrido para que a população saia do imóvel em caso de incêndio ou pânico, devendo conter no mínimo indicação do local exato do imóvel onde a pessoa se encontra, que é aquela partezinha que fala assim: estou aqui. Indicação através de linha tracejada da rota de fuga para as portas de saída. Então vai ter a linha tracejada com algumas flechinhas que vai indicar por onde essa pessoa precisa fazer o abandono do local. Indicação das escadas de emergência, para poder essa pessoa entender que ali é o local mais seguro para ela poder fazer o abandono. Identificação da localização dos extintores, caso ela precise usar um extintor para fazer a primeira resposta ao combate, ela saber aonde está o mais próximo. Indicar também a localização do alarme de incêndio e a localização dos hidrantes nas paredes. Por isso que eu falo para vocês da importância de vocês conhecerem, de vocês terem maleabilidade na questão dos projetos de proteção, dos projetos preventivos de incêndio, justamente porque vocês vão necessitar dele para poder elaborar as plantas do plano de emergência, para conter tanto no documento quanto nos locais. Tá certo? Então ali, vamos lá, parágrafo único: as plantas de emergência devem ser fixadas através das portas dos ambientes em altura a 1,70 m, sendo que quando o ambiente tiver portas
que permaneçam abertas, a planta deverá ser fixada na parede ou ao lado desta, tá? Então são algumas particularidades que vocês vão utilizando ela para confeccionar o plano de emergência de vocês. A planta externa é aquela localizada no hall da entrada principal do pavimento, da descarga do imóvel, a qual indica claramente o caminho a ser percorrido para que a população saia do imóvel em caso de incêndio ou pânico e possa chegar até o ponto de encontro. Local seguro ao terra e fora da edificação. Então o ponto de encontro é pré-definido. Eu normalmente, quando faço os meus planos de emergência, eu defino pelo menos 2 pontos de encontro, né, para que a gente possa ter uma opção em caso de emergência. Indicação do local exato no imóvel onde a pessoa se encontra. Indicação através de linhas tracejadas de rota de fuga até o ponto de encontro. Indicação do local exato do ponto de encontro. Indicação das saídas de emergência, indicação da localização dos extintores de incêndio, identificação da localização do alarme de incêndio, central de alarme, identificação dos hidrantes, do hidrante de recalque, central de GLP ou outros centrais de produtos perigosos e químicos, localização dos riscos isolados, amônia, caldeira, transformador, gases inflamáveis e assim por diante. Então, nós vamos definir nessa planta principal todos esses pontos que precisam ser observados em caso de emergência, em caso de abandono do local, tá? Aí depois a gente vem um programa muito interessante que a gente pode utilizar no nosso dia a dia como inspeção já mensal de todo o nosso sistema, que seria o programa de manutenção do sistema preventivo de incêndio. Então o responsável pelo imóvel ou pela brigada de incêndio deverá verificar a manutenção dos sistemas preventivos de incêndio, registrando em livros os problemas identificados e a manutenção realizada. Então, tudo nós precisamos de documentação de registros para que a gente possa ter aí uma avaliação melhor dessa questão aí de quando foi feito a manutenção, qual é a manutenção que foi realizada, quem foi o profissional que realizou, quem foi o engenheiro que assinou e assim por diante. Então, as observações mínimas do sistema são as seguintes, né? Então, iluminação de emergência, ó, que show de bola para você compor já a tua planilha de manutenção do sistema aí preventivo de incêndio. Mas tu pode diminuir, como eu falei lá quando eu falei do sistema preventivo de incêndio, eu devo ter falado alguns pontos em tempo menor do que esse, tá? Por exemplo, eu devo ter falado da luz de emergência de 30 em 30 dias. Então vai do sistema que tu tem, se é confiável ou não, tá bom? Eu gosto de fazer sempre um tempo reduzido ao que a norma pede, para que a gente não dê margem para o erro. Mas vamos lá. Então, iluminação de emergência. Verifique todas as luminárias e seu funcionamento no mínimo uma vez a cada 90 dias. Saídas de emergência. Verificar semanalmente a desobstrução das saídas e o fechamento das portas corta-fogo, que tem que ser fechamento automático, fechamento sozinha, né? Sinalização de abandono. Verificar a cada 90 dias se a sinalização apresentar defeito, devendo indicar o caminho da rota de fuga até o ponto de encontro. O alarme de incêndio, central de alarme de incêndio, deverá ser verificado a cada 90 dias, realizada o acionamento do sistema com abertura de pelo menos, realizar o acionamento do alarme de incêndio quando da realização dos exercícios. Então, o que acontece? O alarme de incêndio, ele precisa ser feito uma inspeção a cada 90 dias e realizar o acionamento dele para ver se realmente ele está funcionando ou não. O sistema de hidrante, verificar a cada 6 meses a mangueira e o hidrante, devendo acionar o sistema com a abertura de pelo menos um dos hidrantes do sistema e a realizar durante a realização dos exercícios simulados. Então nós precisamos fazer a abertura do hidrante volta e meia para a gente saber se realmente ele está funcionando ou não. Instalação de gás combustível, verificar as condições de uso das mangueiras anualmente, o cilindro GLP, a pressão de trabalho na tubulação e a validade do seu teste hidrostático. Lembra que eu falei sobre os testes hidrostáticos lá no sistema preventivo de incêndio? Tem que estar todo em dia, adequado, e tem que estar previsto no plano de emergência. Outros riscos específicos, como caldeira, vaso de pressão, gases inflamáveis ou tóxicos, produtos perigosos, entre outros, conforme recomendação dos profissionais técnicos. Isso quer dizer o quê? Que todos esses sistemas que eu tenho,
que são eles aí, como vocês estão vendo aí, caldeira, vaso de pressão, gás inflamáveis, vocês precisam ter aí o engenheiro, que esse engenheiro vai ter um plano de manutenção e vocês precisam fazer a verificação de acordo com o plano que ele elaborou, tá certo? Então ele, como é profissional legalmente habilitado, com inscrição no CREA, por exemplo, ele que vai determinar para vocês aí qual que é o tempo, qual que é a periodicidade das inspeções a serem feitas nesses sistemas, tá certo? A instrução normativa ela tem a abrangência em todo o território de Santa Catarina, né? Então aqui a gente tem aí só mais alguns detalhes para a gente poder falar, que seria os anexos. Então terminologia, vocês podem ler essa terminologia para poder estar por dentro, para poder falar tecnicamente, né? Que é uma coisa que eu sempre cobro todo mundo. Aqui é um exemplo de planta, né? Ó, planta de emergência interna, exemplo, olha só. Onde é que a pessoa se encontra? Ele é o bonequinho, certo? Ele tem o tracejado que vai indicar ele até as duas saídas de emergência, olha só. Então ele pode escolher uma ou outra que está permeável. E ele também tem a questão de saber aonde está o alarme de incêndio, aonde estão os extintores, olha só. Então não é uma planta tão detalhada quanto a planta que vocês viram ali do sistema preventivo de incêndio, mas é uma planta que precisa ser desenhada com o mais próximo possível das particularidades desse ambiente, dessa planta original, né? Então, aí uma planta interna, aonde tem aquela questão estou aqui, né? Então, uma planta aí, tem alguns programas que você pode baixar para fazer essa planta, né? Então, a legenda, muito importante, a legenda onde que vai mostrar o que é o extintor, o que é o hidrante, acionador, a linha tracejada, escada de emergência e onde você está, né? E vamos ver, e aqui a gente tem uma planta externa, que é aquela que leva até o ponto de encontro, né? Então, ó, aqui nós temos a interna, temos ali uma central de GLP, o alarme, a central de alarme de incêndio, o hidrante e a linha tracejada que vai te levar até o meio externo para que você vá ao ponto de encontro. E essa imagem que vocês estão vendo bem aqui, ó, é o hidrante de recalque. Se alguém não sabe o que é um hidrante de recalque, para que serve, depois eu faço um vídeo para vocês indicando qual é a função do hidrante do recalque, tá certo? Mesma questão, ó, parte de baixo nós temos a legenda falando, né? Aqui a gente tem o fluxograma da emergência, né? O alarme, a análise da situação, se há emergência ou não. E aí eu peço para que vocês façam a abertura da norma onde que vocês estão e vocês possam estar lendo o fluxograma, e no caso de dúvida a gente vai conversando no grupo aí. Mas o fluxograma é simples, o fluxograma ele é bem explicativo, né? Vocês têm aqui na parte central da imagem o fluxograma que se há emergência, né? E vou seguir com os procedimentos, e na lateral da minha esquerda tá a questão aqui do fluxograma caso não tenha emergência, né? Então esse fluxograma ele também ali, ó, tá na NBR 15219, tá certo, gente? Então essa é a aula sobre plano de emergência. Esse plano de emergência ele precisa ter acesso a todas as pessoas responsáveis, para caso de uma emergência eu possa estar pegando ele, para poder ler ele, para me poder aplicar ele, né? Então é bem importante que vocês façam sempre como é que eu posso dizer para vocês, um melhoramento, né? Não sei se essa palavra existe, ou uma atualização dele de forma sempre integrar aí com a realidade da empresa que vocês estão trabalhando. Por exemplo, nos planos de emergência que eu aplico, eu costumo dar essa função a telefonista, por exemplo, aonde eu dou para ela que em caso de emergência ela é acionada e o serviço dela dentro das funções seria fazer os acionamentos. Então lá ela teria uma listinha com os telefonemas, com os telefones do bombeiro, da polícia, da guarda municipal, das empresas ao redor que tenha ambulâncias disponível e assim por diante, a Biquim, central toxicológica e assim por diante, né? O porteiro, por exemplo, o porteiro é o cara que vai cuidar da chegada das equipes de emergência para poder direcionar essa equipe de emergência
no melhor ponto possível para poder estacionar suas viaturas e assim por diante. Então vai pegar o teu conhecimento que tu tem, a tua vivência que tu tem, e tu vai fazendo o quê? Vai melhorando esse plano, vai adicionando itens para que esse plano seja funcional, que esse plano possa ser aplicado da melhor forma possível. Beleza, gente? Então a gente encerra essa aula por hoje, né? Depois nós vamos ter mais alguns módulos aí de vídeo aula e vamos lá, até a próxima. Valeu, gente, um abraço. Fui. Então deixa eu só ver aqui para a gente fazer o desligamento.